Irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a era da igreja e descobrir por que nós estamos vivendo nesse momento da história. Mas antes de começarmos a nossa aula, quero pedir aos irmãos para baixar a cabeça, fechar os olhos e orar a Deus para pedir o entendimento para essa aula. Pai amado e Pai querido, louvado seja o teu santo e precioso nome, meu Pai. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo presente da salvação, pela vida eterna no Senhor Jesus Cristo. E também, Pai, agradecer por esse dia, por esse domingo. Estamos aqui, saudáveis, bem, vivos. E tudo isso, Senhor, é graças ao Senhor. Senhor, eu peço para que essa aula seja uma bênção na vida dos irmãos e também impacte aqueles que vão assistir posteriormente pela internet. Abençoa, Senhor, essa aula. Eu clamo a Deus o entendimento e a sabedoria do Senhor para que a gente desenvolva esse conteúdo e entenda ele a partir da perspectiva do Espírito Santo e não da nossa. Senhor, abençoa essa aula, Pai. Abençoa também aqueles que não puderem estar conosco, mas cuida de todos nós, através da sua graça e misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, na aula anterior, nós vimos que, uma breve recapitulação, nós vimos que Israel e igreja são distintas. No Antigo Testamento não existia ainda a igreja. Nós vimos que a igreja ela surge, ela nasce no Novo Testamento. Está relatado lá no livro de Atos, capítulo 2. Então nós vimos que são grupos distintos. Cada grupo com as suas promessas, dos seus desdobramentos. Vimos que Israel, o povo, a nação, ela foi formada por Deus a partir de Abraão. Nós lemos Gênesis capítulo 12. Vimos a questão das promessas que Deus fez a ele. Terra, povo, bênção e bênção sobre todas as famílias da terra. Por quê? Porque a partir de Abraão, da descendência de Abraão, viria Cristo, viria o Messias. E essa é a bênção que se estende a todas as nações da terra. Vimos também sobre a igreja, que a igreja, Deus formou Israel para si, Jesus formou para si a sua igreja, foi ele quem edificou. E a igreja, ela é composta por judeus que se converteram e gentios que também se converteram. E também entramos sobre a questão, trazendo um esclarecimento no texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, onde um texto que é bastante utilizado para defender a linha doutrinária que entende que Israel e igreja é um único povo, mas nós vimos que não. E a resposta está dentro do próprio texto. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre eles e sobre Israel de Deus, ele já está fazendo essa distinção. Então, sobre eles, nós vimos que são os gentios, que entregaram a vida a Cristo, e o Israel de Deus são os judeus, a descendência segundo a carne de Abraão, que entregaram a vida a Cristo, depositaram a sua fé exclusivamente na obra salvadora do Senhor, deixando de lado o legalismo judeu. E hoje eu quero abordar com os irmãos o seguinte tema: a era da igreja. Como a igreja atua nesse tempo que vivemos. Para entendermos melhor esse assunto, a era da igreja, eu quero primeiramente mostrar esse gráfico. Ele ficou um pouco pequeno ali no slide, mas eu vou ampliar ele
e trazer algumas informações relevantes a respeito dessa linha do tempo. Nesse gráfico, nós vemos que a Bíblia, ela apresenta a história como uma linha do tempo, onde surge na eternidade passada e vai até a eternidade futura. Porém, entre esses dois momentos, existe um desdobramento. Qual é o desdobramento? Em várias épocas, nós vemos o plano de Deus em ação. Porém, nós conseguimos observar um padrão que se repete. Qual é esse padrão que se repete? Primeiro, uma responsabilidade é dada ao homem por Deus. Segundo, o homem fracassa. Ele fracassa em cumprir essa responsabilidade. E terceiro, a consequência. O juízo. O juízo de Deus como consequência pelo fracasso do homem. Então, independente dessa aparente, eu coloco aparente entre aspas, porque não é uma regra, não é um padrão imposto, mas é algo que acontece. E por coincidência, a gente nota esse padrão. Independente de tudo isso, a história aponta para Cristo e aponta para o final do plano de Deus. Então eu vou ampliar um pouco esse gráfico e mencionar de uma maneira assim, bem breve, bem resumida, sem me aprofundar nas eras, porque existe uma disciplina que se chama Estudo das Eras, não é o foco dessa aula, senão a gente vai perder o tema, a gente vai fugir do tema que é a era da igreja. Então, de maneira bem sucinta, eu quero mostrar aos irmãos alguns desdobramentos dessas eras. Porque a ideia aqui é, de forma didática, entender como aconteceu a organização da história dentro da Bíblia em uma linha do tempo, até chegarmos na era da igreja, que é o assunto que nós vamos desenvolver hoje. Então a primeira era é a era da inocência. Qual era a responsabilidade do homem nessa era? É simples. Não comer do fruto. Essa era a responsabilidade. Qual foi o fracasso? Eles não creram na palavra de Deus, creram na palavra do diabo, e a consequência foi a desobediência. Eles comeram do fruto. Qual foi o juízo, a consequência? Maldição e morte. Então aqui nós vemos que, logo no início da história, o homem já começa falhando. Depois, a segunda era, a era da consciência. Romanos capítulo 2 vai explicar de maneira doutrinária o que foi a era da consciência, mas eu não vou me aprofundar, lembrando. Qual era a responsabilidade na era da consciência? Obedecer a Deus pela consciência. Por quê? Porque não existia lei de maneira escrita. Não tinha um governo estruturado. O que existia então? Um padrão moral de Deus dentro do nosso coração. E a responsabilidade do homem era obedecer a Deus, segundo esse padrão que Deus registrou no coração do homem. Mas qual foi o fracasso? Uma corrupção generalizada. Tanto é que Deus, ele traz juízo como consequência. Dilúvio. A terceira era, a era do governo humano. Qual era a responsabilidade do homem dada por Deus? Depois de Noé, os povos deveriam se espalhar pela terra. Os povos deveriam encher a terra. Qual foi o fracasso?
Mais uma vez, desobediência, rebelião contra Deus. Porque ao invés deles se espalharem pela terra, não. Eles ficam em um único lugar e, detalhe, eles edificam uma torre que nós conhecemos, é a Torre de Babel. Então, qual foi o juízo? Deus, então, como consequência, confunde a língua daquele povo. Deus interfere nesse momento da história. E aí sim nós vemos a humanidade se espalhando pela terra. A Era da Promessa. A Era da Promessa, a responsabilidade era viver na terra que Deus prometeu. Qual foi o fracasso? O povo sai da terra que Deus prometeu, vai para o Egito por conta da fome, mas eles não voltam para a terra que Deus prometeu. Eles ficam no Egito. Qual é o juízo? O povo é escravizado. Depois nós entramos na era da lei. Aí sim, agora nós temos a lei registrada, expressa. E qual era a responsabilidade do homem? Guardar essa lei. Porém, qual foi o fracasso? Eles não guardaram a lei, não obedeceram, não cumpriram a lei. Qual foi a consequência? Israel, então, é espalhado, é disperso pelo mundo. E mesmo com regras claras, nós vemos que o povo falha. E agora, o ponto central da história da humanidade. A lei cumprida, toda ela. Cristo é o ápice da história humana, porque ele é o próprio Deus, que abriu mão da sua glória, da sua majestade, veio a esse mundo, nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu. Mas ele não ficou morto. Nós sabemos que Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo traz a ascensão dele aos céus. E por que é o ápice da história? Porque isso muda toda ela. Tanto que, no calendário de hoje, como nós separamos as datas? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então nós vemos aqui o auge do agir de Deus dentro da história. E finalmente, passando por todas as eras, finalmente nós entramos na era da igreja. Era é tempo, é época. Ou seja, todas essas eras nos trouxe na era da igreja. E por que nós estamos vivendo na era da igreja? Esse é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Esse é o nosso tema, o nosso assunto. Mas primeiro vamos entender que, assim como todas as eras, existia uma responsabilidade. Infelizmente, ocorreu o fracasso e, infelizmente, veio o juízo. Na era da igreja não é diferente. Qual é a responsabilidade da igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e leremos os versículos 15 e 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Diz assim o texto: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Qual é a responsabilidade da igreja? Pregar o evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Mas a responsabilidade
não é apenas em pregar o evangelho, mas em crer. Crer na mensagem que está sendo anunciada pela igreja. Qual é o fracasso? Infelizmente, muitos não pregam e muitos não creem. Esse é o grande fracasso da era da igreja, do momento que nós estamos vivendo. Qual é o juízo para esse fracasso? Grande tribulação. A era da igreja vai chegar ao final, a igreja será arrebatada, começa então uma nova era. A era da grande tribulação, ou milênio. Então, a grande tribulação ela é consequência do fracasso da igreja em as pessoas não crerem. Então, na grande tribulação, duas coisas vão acontecer. Primeiro, é um momento que Deus vai tratar com a nação de Israel como povo. E segundo, Deus vai exercer juízo sobre todos os habitantes da terra. Ou seja, todos aqueles que não fizeram parte do corpo de Cristo, a igreja, todos esses que não subiram, a consequência do fracasso de não crer é encarar o juízo de Deus aqui na terra, para esses que ficaram. Então, quando nós analisamos a Bíblia, quando nós nos debruçamos e lemos os textos bíblicos, existem 4 evidências que mostram que nós estamos na era da igreja. Quantas vezes os irmãos já ouviram? Acontece um terremoto, uma guerra, uma doença. Nossa, nós já estamos no final do tempo, Jesus vai voltar. Isso é verdade, nós estamos no final do tempo, Jesus vai voltar. Mas ainda existe uma missão para a igreja. Pregar o evangelho. E uma responsabilidade naqueles que ouvem em crer no evangelho. Então, 4 evidências mostram que nós estamos na era da igreja. A primeira evidência é o texto base da doutrina da igreja, eclesiologia. O Senhor Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 16, versículo 18, a parte B do versículo, edificarei a minha igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo disse isso, e repare que o verbo edificar significa construir, e você constrói algo que não existe. Porque se já existe, você reforma, você não constrói. Então repare que o verbo está no futuro, mostrando que a igreja era um plano de Deus que ainda se cumpriria, depois da primeira vinda dele. Então, isso significa que Jesus não estava falando de algo que já existia, ele não estava fazendo uma reforma religiosa, muito menos uma reforma política, mas ele estava construindo algo novo que até então não tinha sido estabelecido no Antigo Testamento. A segunda evidência é que a Bíblia ela nos ensina que Cristo é o cabeça da igreja. E eu trouxe aqui, eu já separei o texto, Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim o texto: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O qual exerceu ele em Cristo. Perdão, eu li de novo, né? Vou ler só até aí. O que eu quero destacar nesses textos aqui é a seguinte situação. Que se Cristo é o cabeça da igreja, existe um corpo sem cabeça?
Obviamente que não. Isso significa que a igreja ela só pode existir se Cristo tivesse ressuscitado dentre os mortos, ascendido aos céus e fosse colocado debaixo dele todas as coisas. Cristo é autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a igreja. Então, dizer que Israel e igreja é o único povo, mas não existia Cristo que é o cabeça, não faz sentido a igreja existir. E a terceira evidência é que a igreja ela não poderia existir, nem funcionar, nem atuar com dons dados pelo Espírito Santo, se Cristo não tivesse enviado o Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo descer, Cristo teve que subir. Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Vamos ler dos versículos 7 ao 12. Esse eu não trouxe o texto aqui, então eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias. Esse texto ele é a base dessa terceira evidência, que a igreja não poderia existir e nem atuar com os dons espirituais sem antes Cristo ter ascendido e ter enviado o Espírito Santo. Diz assim o texto: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo." Então, nesse texto, nós vemos dons espirituais funcionais, ou seja, para existir igreja é necessário que exista esses dons, que é dado pelo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo só foi enviado quando Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou. Então, dom é um presente. Qual é a finalidade desse presente? Para que exista a igreja, para que exista a edificação, o aperfeiçoamento dos santos, o Espírito deu o dom, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, essa é a terceira evidência que nós estamos vivendo na era da igreja. O Espírito Santo. E o Espírito Santo atuando através da sua igreja, entregando presentes para cada um que faz parte desse corpo. A quarta evidência é o caráter de mistério. E esse mistério, por que eu digo isso, mistério? Porque mistério significa aquilo que está escondido, ou o que não foi revelado. Então, a quarta evidência é o mistério da igreja. No Antigo Testamento, nós não vemos de maneira clara o corpo de Cristo, um grupo formado por judeus e gentios convertidos. Mas nós temos algumas pistas, alguns apontamentos que essa era a intenção de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 3. Esse eu separei o texto aqui. Efésios capítulo 3, eu vou ler os versículos 4 até o 6. O versículo 4 diz assim: "Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento
do mistério de Cristo. Qual o mistério? Que outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, esse mistério que até então não tinha sido revelado dentro da história, o Espírito é quem vai revelar esse plano de Deus para os apóstolos. Então ele, inspirado pelo Espírito, registra essa informação. Qual informação? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, é possível notar que, primeiro, houve um tempo da história que esse mistério não era conhecido. Mas, em um tempo da história, foi revelado. O segundo, trata-se de uma sabedoria profunda. E essa sabedoria profunda, como nós lemos no texto, o Espírito Santo, que é Deus, que passou essa informação aos apóstolos. Qual informação? Que judeus e gentios, ao crer que o que Cristo fez na cruz seria o suficiente, e é suficiente, para garantir a nossa presença junto ao Pai. Deus é santo, por isso importa que sejamos santos. Mas quem é santíssimo como o Pai é? Ninguém. Somos pecadores. E é essa grande notícia que o Espírito Santo está revelando. Olha, chegou o momento que os judeus e gentios vão fazer parte de um único corpo, formado pelo próprio Deus. E nós vemos que os dois grupos, eles são coparticipantes, co-herdeiros das promessas que acontecem através do Senhor Jesus Cristo. E ao crer nisso, nós compomos a igreja, e além de compor a igreja, lembra da responsabilidade. Nós precisamos pregar o evangelho e orar para que as pessoas creiam na nossa mensagem da salvação. Lembra de Romanos? Pois não me vergonho do evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus para salvar. Primeiro o judeu, depois o grego, ou seja, os gentios. E para concluirmos esse tema da era da igreja, eu quero que fique muito claro que o Antigo Testamento, Deus tratava com Israel e não existia a igreja naquele tempo da história. O único corpo surge somente depois que Cristo edifica o corpo dele, formado por judeus e gentios. Parece estar um pouco repetitivo, mas é porque eu quero que fique muito claro isso na mente dos irmãos. E essa é a grande notícia. Qual é a grande notícia? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos um prelúdio do que Deus iria fazer em toda a humanidade. Não apenas separar uma nação para si, mas trazer a herança, a fazer com que tanto Israel como igreja sejam coparticipantes, ou seja, desfrutem da promessa que Cristo entregou à igreja. Isaías, capítulo 42, versículos 6 e 7, também é um prelúdio dessa intenção de Deus dentro da história. O versículo 6 diz assim:
Eu, o Senhor está falando com Israel, nação, povo de Israel. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Versículo 7. Objetivo de Deus: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Esse ensino desse plano de Deus agindo dentro do tempo em que vivemos, Paulo, ele detalha em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses. E quando nós olhamos para a história, desde a eternidade passada até a eternidade futura, nós vemos que existe sim uma continuidade do plano de Deus e que em todas as épocas existem os salvos, e mesmo sem existir igreja, esses salvos, eles já estavam inclusos no plano de redenção, mas com uma diferença. Hoje, os salvos, eles fazem parte do corpo de Cristo. E os salvos que não existiram, os salvos que existiram antes de Israel, também compõem esse corpo de Cristo. Nós temos um exemplo, Enoque, Noé, dentre tantos outros personagens que antes de existir Israel, essas pessoas elas já criam. Então, mesmo sem Israel existir, o plano de Deus é a redenção da humanidade. Aqueles que creem na mensagem do Evangelho recebem. Eu ia falar toma posse, mas na verdade recebe, porque é Ele quem dá essa promessa em Cristo Jesus. E por fim é importante entender uma coisa, observando essa linha do tempo. Deus ele foi revelando o seu plano progressivamente. Em cada era, em cada época, nós vemos o agir de Deus dentro da história e ele revelando ao homem a intenção dele. Porque ele é Deus, ele é soberano. Mas ele traz essa revelação à humanidade porque cada época tem um propósito específico debaixo desse plano do Senhor, debaixo da soberania do Senhor. E essas épocas, essa organização de tempos, ela é chamada de dispensações. Por isso que a nossa linha doutrinária, qual é? Nós somos dispensacionalistas. Nós cremos que dentro da história, Deus agiu, Ele age, Ele tem planos, propósitos específicos em cada época, mas tudo aponta para Jesus Cristo. Tudo aponta para a honra e glória do Senhor. Amém? Alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi falado ou deseja trazer algum complemento? Ficou... Essa característica, quem é pré-tribulacionista, pré-milenista, entende essa visão, esse panorama. Sim. Quem não é, o milenista, por exemplo, ele adota a teoria dos concertos. Sim. Ele entende que existe um concerto, uma aliança única lá com Adão e dali para frente. Só. Mas nós vimos que não, né? Exato. Fica claro na Bíblia que existe, é progressivo. Sim. Vai evoluindo a revelação. Exatamente. Você levantou a mão, irmã Bia? Sim.
sobre isso. Uhum. Tem pessoas que falam, mas Jesus ficou 3 dias em meio da terra. O que ele ficou fazendo? Uhum. Aí a minha resposta foi essa. Sim, Foi buscar o cativo da terra, que eles morreram crendo na promessa, mesmo antes. sim, Moisés, né? Então, assim, creram na promessa e partiram dele. sim. Então, assim, fica essa coisa meio perdida em algumas pessoas Uhum. que acham que Jesus foi pregado. É. Não, E aí eu falo, não, porque assim, depois que você, a escolha é feita em mim. sim. Naquela época eles tinham os mandamentos, eles creram na promessa. Tanto que existe um texto que fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um momento que não existe uma segunda oportunidade. E você trouxe uma questão bem interessante, porque antes de Jesus ter ascendido aos céus, aqueles que creram no Messias, que foram salvos, onde eles aguardavam a redenção? No Hades. Hades é o lugar dos mortos. A Bíblia traduz como inferno, mas ali não é o inferno. O inferno é o lago que arde com fogo e enxofre. Não foi inaugurado ainda, não existe ninguém no inferno. Então, até a morte de Jesus na cruz. E por que tinha que aguardar Jesus vir ao mundo? Porque Jesus precisou satisfazer a sentença de Deus. A sentença de Deus qual é? Aquele que pecar, esse morrerá. Mas Jesus não pecou, mas ele morreu em nosso lugar. Foi uma morte substitutiva. E até aquele momento, a pessoa que creu aguardava no lugar dos mortos, no Hades, né? Ele não tinha acesso ao paraíso. Quando inaugura o paraíso? O que Jesus disse para o ladrão que estava na cruz? Hoje, ou seja, no momento que Jesus disse, está consumado, o que significa está consumado? Está pago, não tem mais dívida. Eu satisfiz a pendência que a humanidade tinha com Deus. Então, através daquele momento, através daquele pagamento, é daí que vem a palavra redenção. Cristo nos comprou. E o preço desse pagamento foi o seu sangue, sem pecado. Então, entender isso é o quê? A inauguração do paraíso. Hoje, você estará comigo lá, porque eu satisfiz a sentença de Deus. Joia? Aí só para complementar, alguém pode passar, então ele levou todo mundo para lá. Não, porque o negócio é o seguinte, o Hades, o Sheol, ele tem dois compartimentos, duas salas, entre elas um grande abismo. Numa está o seio de Abraão, na outra lugar de tormento. Todo mundo que morria, quem morria crendo no Messias, com fé em Deus, ia para o seio de Abraão. E quem não, para o lugar de tormento. Quando Jesus vai, ele leva o pessoal para o seio de Abraão. O lugar de tormento é instalar ativo. Quem morre, ele vai para quem não morre. Quem morre crendo, ainda vai para lá. Mas esse compartimento está vazio. Existe, mas está vazio. Tanto que lá em Apocalipse fala o quê? Aquele que tem a chave do Hades. Quem morre não crendo vai para o lugar de tormento. Quem morre crendo já vai direto. Tanto que Paulo fala que foi para o terceiro céu. o rico e o Lázaro não é parábola. Existem algumas pessoas que acreditam que é uma parábola. Não é parábola. Lázaro, desde aquela época, está em tormentos. O rico. Perdão, confundi. O rico. O Lázaro, pela graça do Senhor Jesus, está com o Pai, porque Jesus levou o cativo ao cativeiro. Joia? Chega de perguntas. Então, pausa de 10 minutos, logo nós retornamos com o culto.